Tem festa e no dia seguinte quer acordar bem com disposição? Regra 1 por 1. Um drink, um copo d'água. Regra 2. Coma antes e evite dose em jejum. Regra 3. Prefira drinks claros, limite o açúcar, finalize com água e uma boa noite de sono. Se exagerar, no dia seguinte é hidratação, mais uma boa caminhada. Salve esse vídeo para o seu próximo encontro, saída ou balada. Um problema, uma solução. Vamos lá de bate-bola? Escurecimento na região íntima. Peeling com microagulhamento e drug delivery. Dor na relação. Causado por vaginismo, toxina botulínica. Causado por ressecamento, laser de CO2 fracionado. Pequenos lábios aumentados. Ninfoplastia. Falta de lubrificação. Laser de CO2 fracionado. Flacidez. Bioestimuladores de colágeno e ultrassom microfocado. Excesso de suor. Toxina botulínica para tratamento de hiperidrose. Incontinência. Laser de CO2 fracionado. Excesso de volume no monte de Vênus. Injetáveis com lipolítico para destruição da gordura local. Você não é refém dos seus genes. A nutrição pode ligar ou desligar genes por meio da metilação. Folato, B12 e zinco são os nutrientes-chave. Estilo de vida, sono e pensamentos também modulam os seus genes. Quer escolher melhor seus alimentos no supermercado? Observe duas coisas importantes: lista de ingredientes e a quantidade de açúcares. Ingredientes curtos e conhecidos é melhor. O que significa isso? Quanto menos aditivo químico tiver, quanto mais puro forem os ingredientes, melhor é para a sua saúde. Quais são os açúcares disfarçados? Quais são os nomes usados? Maltodestrina, xarope, dextrose e entre outros. Se o primeiro ingrediente é açúcar ou óleo refinado, volta para a prateleira. Salve esse vídeo e use no corredor do mercado junto com as suas listinhas de compras. Então, aquela paciente que está passando pelo processo de emagrecimento, ela perde gordura facial. Isso é uma coisa que já é conhecida. E essa gordura facial, ela muitas vezes precisa ser reposta com o próprio ácido hialurônico. Claro que isso vai depender de caso a caso. Mas o bioestimulador híbrido, ele acaba tendo um papel muito importante nesse tipo de paciente, que é a paciente que está com emagrecimento facial, né, perdendo estruturas, especialmente de sustentação de face, e que ao mesmo tempo que eu tenho que firmar essa pele e retrair essa pele, eu também tenho que devolver uma estrutura profunda que ela perdeu por conta do emagrecimento. O bioestimulador híbrido de colágeno, ele na verdade é uma mistura de duas substâncias. Isso significa o quê? Que a gente tem uma mescla de ácido hialurônico com um potencial também de reestruturação facial, junto com a hidroxiapatita de cálcio, que é um tipo de bioestimulador. Quando a gente une essas duas substâncias em um produto, a gente consegue pegar aquele rosto daquela paciente que precisa, além de melhorar a flacidez de pele e também precisa da estruturação lateral, você consegue com um produto apenas já tratar duas alterações. Uma ótima opção para tratar regiões como a porção lateral do rosto, principalmente essa região malar,
e essa região de terço inferior de face, melhorando inclusive a definição do contorno facial. A gente tem a capacidade de, com o tratamento, melhorar também a parte do jaw, melhorar essa gordurinha, né, que fica pendente, borrando o contorno da paciente, firma a pele, tem um ganho secundário também de luminosidade, de vício, de pele bonita. Tem mulheres que têm hiperidrose de virilha e falam que tem vergonha de treinar porque parece que fez xixi, de tão molhado que fica. E aí a gente tem um diagnóstico de hiperidrose de virilha ou hiperidrose inguinal, que é o excesso de suor. A gente tem tratamento para essa região com toxina botulínica e é um tratamento muito eficaz para diminuir o excesso de transpiração que incomoda muitas mulheres, por exemplo, na malha de ginástica. Tratar isso e devolver a autoestima e fazer com que essa mulher vá na academia e não fique preocupada com isso é muito maravilhoso. Tem uma queixa que tem crescido muito no consultório, que é os braços. Cada vez mais as minhas pacientes me procuram querendo braços mais definidos, menos flácidos e com menos gordura. Acho que uma coisa importante quando a gente fala sobre braços é lembrar que, principalmente para as mulheres, é uma região muito difícil. A gente tem características de acúmulo de gordura, às vezes até do biotipo da própria paciente. Temos uma questão de flacidez que ela vai piorando com o passar dos anos e tem piorado inclusive bastante com os processos de emagrecimento, tem se tornado mais visível essa queixa. E também tem a parte da musculatura dos braços que nós mulheres às vezes não focamos tanto, digamos assim, quando a gente faz nossos exercícios físicos. Se você ainda não tem definição muscular, um bom tratamento para você é o campo eletromagnético, que trabalha justamente o fortalecimento da musculatura e a sua definição. Agora, se você já tem definição muscular e o seu problema é a pele que está mais amolecida e mais flácida, aí a gente precisa lançar mão de tratamentos como os bioestimuladores de colágeno ou então de tecnologias corporais como a radiofrequência ou então o ultrassom microfocado. Mas agora, se você tem gordura na região do braço e isso acaba impedindo a definição, um ótimo tratamento são os esvaziadores de gordura, que agem justamente através de reação inflamatória e eles vão causar a morte celular daquelas células de gordura. Você que quando você olha no espelho ou vai colocar aquela roupa mais colada ou vai colocar um biquíni, já começou a reparar algumas alterações que estão te incomodando no seu bumbum. Você sabe quando é a hora de colocar ácido hialurônico ou bioestimulador de colágeno? O ácido hialurônico, na verdade, é quando a gente precisa de uma volumização. É aquele bumbum que já tem um bom anteparo muscular, ou seja, ele já tem uma boa musculatura no local e tem pouca flacidez de pele. A gente pode utilizar o ácido hialurônico corporal. Por outro lado, quando o problema é a pele, quando o problema é a flacidez, aquele bumbum que está todo caído em bloco para baixo e a gente quer dar aquela subidinha no bumbum. Esses casos são os melhores casos para a gente fazer o bioestimulador de colágeno. É um calor que começa aqui no final das costas e sobe. E ele é mais prevalente à noite. Existem fatores desencadeantes, alteração brusca de temperatura, situações que dão muito estresse, um estresse mais agudo também pode precipitar os calorões. Nossos ovários, eles vão falindo mesmo, vão diminuindo a produção hormonal de estrogênio. E aí esse estrogênio, ele tem várias ações em várias partes do corpo. Uma delas é uma ação central que controla esse centro da temperatura. Primeira onda de calor forte não é um indício, pode ser ou pode não ser. A gente tem que validar isso com exames hormonais. A gente tem inúmeros adjuvantes, inúmeros tratamentos que podem ajudar a passar por isso de forma melhor. Existem mulheres que têm contraindicações ao hormônio, tem mulheres que têm indicação para o hormônio, então isso é algo que tem que ser muito alinhado com o seu gineco. O câncer de mama tem sido diagnosticado em mulheres mais jovens e a gente tem um pouco de medo sobre essa estatística, mas a gente diagnostica mais porque a gente faz mais exame. A maioria dos cânceres de mama não são genéticos, eles foram alguma mutação ali ao acaso
que levou a uma lesão inicial e posteriormente ao câncer de mama em si. Existe uma preocupação muito grande com a influência dos fatores externos para o câncer de mama e a gente tem que falar sobre a influência do tabagismo e da obesidade para o câncer de mama. O cigarro eletrônico parece inofensivo, mas é muito pior do que o cigarro comum. Da mesma forma como a obesidade, ele também impacta sobre a incidência de câncer de mama. No meu consultório, às vezes eu vejo pacientes super preocupadas de usar uma pílula e com a influência dessa pílula para o câncer de mama, mas quando eu vou perguntar se ela fuma ou não, ela está usando cigarro eletrônico. E é muito maior a influência do tabagismo para o câncer de mama do que, por exemplo, de uma influência da pílula para o câncer de mama. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? A queixa de escurecimento da região íntima é muito frequente no meu dia a dia e existem momentos da vida da mulher que a gente entende que pode escurecer mais. Existem alguns fatores associados ao escurecimento da região íntima, por exemplo, o sobrepeso, que aumenta o atrito ali da região interna de coxa, da região vulvar com a roupa, o uso muito contínuo de roupas justas, os tipos de depilação, principalmente com cera quente, aumentam o escurecimento e a hiperpigmentação da região. As pacientes que sofrem de síndrome de ovário policístico, que tem aumento de hormônios androgênios circulantes. Então, todos esses fatores de risco colaboram para o escurecimento da região íntima. Existem tratamentos muito bons e eficazes para o clareamento dessa região íntima. Temos atualmente protocolos com microagulhamento e drug delivery de clareadores e temos também o peeling íntimo, que são tratamentos adjuvantes. Um vai potencializar o efeito do outro para melhorar a hiperpigmentação dessa região. O resultado do tratamento vai depender do controle dos fatores externos, fazer um checklist com a paciente sobre se ela está usando os ativos clareadores que a gente passa para casa, se ela está fazendo a suplementação. Você se sente com ondas de calor, cansaço e inchaço, mesmo cuidando da alimentação? Responda rápido. Você tem ingerido álcool à noite? Jantar tarde e alimentação pesada? Na sua refeição falta verduras, vegetais e salada? A base do seu prato precisa ter proteína em cada refeição, verduras e legumes, gorduras boas como azeite e abacate, fibras e água. Evite os gatilhos à noite, como açúcar, álcool e cafeína. Os minerais chaves são magnésio e potássio, como folhas escuras, cacau e abacate. Se você não tem essa rotina, tente incluir pelo menos 3 vezes na semana esse ritual. Salve esse vídeo e encaminhe para uma amiga. A menopausa pode ser vivida com leveza e estratégia nutricional. The front, stunning. The back, gorgeous. The side, beautiful. The top, amazing. The bottom, perfect. From far away, glorious. Close up, even better. Comer muito tarde bagunça mais do que a balança. Bagunça todo o seu relógio biológico. O corpo tem ritmos. De manhã, o cortisol eleva e o metabolismo acelera. À noite, o seu corpo prepara a melatonina para regenerar. Quando você come pesado à noite, além daquilo que o seu corpo permite, a digestão rouba a energia do sono e aumenta a inflamação corporal.
Estamos no Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização para o câncer de pele, que é o câncer mais prevalente do Brasil e do mundo. Então, se você notou alguma pinta, alguma bolinha, alguma lesão nova que tá estranha, que tá sangrando, que tá crescendo, é diferente do que você era habituado a ter, então esse é o momento de procurar um profissional, um dermatologista, que vai te ajudar e dizer se aquela lesão é uma lesão suspeita ou não. Então é muito importante a gente lembrar, né, e se conscientizar sobre o exame dermatológico, sobre o risco que a exposição solar aumenta da formação do câncer de pele e principalmente da fotoproteção como um dos fatores primordiais na prevenção do câncer de pele. Gente, todo mundo conhece a Lu. Ela, nos últimos anos, na verdade, tem percebido que a durabilidade da toxina dela não é igual. A diminuição da durabilidade da toxina pode acontecer por alguns fatores. Um deles é a própria paciente, adquirir uma tolerância. O organismo, toda vez que entra em contato com aquela substância, combate essa substância, o que acaba diminuindo a durabilidade ou então até o paciente deixando de responder à toxina. Um outro motivo é o afinamento da pele. Eu gosto de usar a analogia de um papel. Quanto mais grosso, menos ele vai vincar. Mas quanto mais fino esse papel, quando ele está sujeito a essas dobraduras, mais vai aparentar essa movimentação e a formação das rugas. Isso acontece com a nossa pele. Então, quanto mais fina a pele, e a gente já sabe que essa pele ela vai afinando ao longo dos anos, qualquer mínima movimentação a sua pele ela já está dobrando. A gente precisa respeitar um intervalo mínimo de aplicações das toxinas, mas podem ser feitas mais aplicações ao longo do ano. Então, em vez de você fazer o tradicional 2 vezes por ano, você pode fazer inclusive até 3 vezes por ano. E outras alternativas são pensando em espessar essa pele. Existem tecnologias e tratamentos que a gente pode fazer na região de testa, glabela, área dos olhos, como por exemplo a nossa radiofrequência monopolar. Esse é um tratamento que a gente pode fazer nessas áreas para espessar a pele dessa região e assim o efeito da toxina durar mais. Quando se fala em rejuvenescimento íntimo, todo mundo só pensa em linfoplastia. Só que existem inúmeros procedimentos íntimos. A gente tem 2 tecnologias super interessantes nos tratamentos íntimos, que é, primeiro, o laser de CO2 fracionado e segundo, o ultrassom microfocado, que é o ultraforme. Com o laser de CO2 fracionado, o que a gente resolve? Muita coisa. A queixa de frouxidão, secura vaginal, que vem com a menopausa ou no pós-parto, ou até mesmo a queixa de dor na relação, a queixa de incontinência urinária, leve para moderada em mulheres de toda a faixa etária. A queixa da flacidez de vulva, a gente também melhora a qualidade de pele com o CO2 fracionado. E o ultrassom microfocado, a gente vai tratar basicamente a queixa de perda de volume e enrugamento da região íntima.
Uma coisa que a gente tem recebido muito no consultório nas últimas semanas, talvez nos últimos meses. Nos últimos meses, desde o início do ano, desde né? o início do ano. É aquele paciente que está ou iniciando o protocolo de emagrecimento, ou durante esse processo de emagrecimento, ou então aquele paciente que já passou por todos os quilos que ele quis perder e aí apareceu a flacidez. Porque em tempos de Monjaro, e eu sei por mim, né, que eu perdi 8 quilos, a gente tá sentindo um aumento da flacidez. E assim, a ideia é tentar segurar esse processo de flacidez de pele, né? Porque a gente sabe que com a perda de peso vai ter tanto uma perda de sustentação da pele, como a própria flacidez, né? A flacidez vai ficar mais evidente. E fica muito, né? Fica, e os pacientes reclamam, os pacientes sentem esse deslizamento, né, do rosto. E a ideia é a gente tentar fazer tudo o que a gente pode antes e durante esse processo. Não esperar, né? Não esperar emagrecer. Ah, não, eu vou emagrecer tudo que eu quero perder 10 quilos. Não espera perder os 10 quilos para vir fazer o tratamento. Aí fala assim, nossa, agora o meu rosto caiu. Não, já começa fazendo. Sempre a prevenção é o melhor, né? Sempre a prevenção vai ser o melhor. A segunda maior queixa que eu recebo de pacientes que têm passado por um emagrecimento rápido. A primeira, com certeza, é essa sensação de derretimento. E a segunda é o cabelo. Mas a gente sempre soube que uma perda acelerada de peso, ela poderia ser um gatilho para a gente passar por um processo como se fosse uma ciclagem do cabelo. Então o cabelo ele tá ali crescendo na fase de crescimento normal e a gente tem uma porcentagem de fios em fase de queda, de 10 a 15%. E a perda de peso, assim como vários outros gatilhos, lá atrás foi o Covid, ela pode fazer com que esse cabelo cicle. Então ele tá ali na fase de crescimento, ele migra para a fase telógena, que é a fase de queda, rapidamente. Ela é considerada transitória, não é uma coisa crônica que o paciente vai conviver pro resto da vida. E a duração de 3 a 6 meses, mais ou menos, para que esse cabelo que migrou para a fase de queda caia, para que o novo cabelo nasça. Não existe um dano do folículo. Então o folículo tá saudável, ele só ciclou. Qualquer perda de peso, tá? Seja pós-bariátrica, seja com dieta e exercício físico. O mais importante, talvez o maior fator de risco, seja a rapidez da perda. Quanto mais rápido, mais a gente tem risco, né? Quanto mais progressivo isso puder ser, isso é melhor para a flacidez de pele e para o cabelo. Esse ano, a quantidade de pacientes magras que estão vindo aqui na clínica, e tá todo mundo queixando, né? Tá magra, linda, mas tá com queixa de flacidez facial. O que acontece? Com 2 quilos que a gente perde, a gente já sente no rosto. Eu já sinto em mim, 2 quilos eu já senti. Então, assim, se a pessoa perde 4, 5 quilos, tem uma diferença enorme no rosto. Primeiro que vai emagrecer é o rosto. Começou a emagreceu os primeiros 3, 4 quilos, já faz um bicho moador. Emagreceu mais um pouco, faz de novo, repete tudo de novo. Isso daí você vai segurar, você vai ficar magrinha e com o rosto em ordem. Com certeza, o bicho moador, ele tem que estar no seu planejamento anual. Vocês já pensaram que o tratamento íntimo vai além só de uma questão estética? Eu atendo mulheres todos os dias e eu vejo todas as queixas possíveis. E aí, junto com a queixa de um escurecimento da região íntima, ou de uma perda de volume, ou de um excesso de pequenos lábios, vem a dificuldade de ter relação sexual, de ter dor, de ter vergonha, de se sentir com a autoestima baixa. Então, cuidar da região íntima quanto a qualquer queixa, escurecimento, perda de flacidez, dor, ressecamento, incontinência, é cuidar de você como um todo. Poder acompanhar a mulher ao longo dos anos me faz querer estudar mais para conseguir resolver aquela queixa que está lá no fundo, que às vezes demora um pouco para essa mulher me contar. Se você tem um incômodo na região íntima e não sabe nem dar nome àquilo, mas aquilo tá te causando mal-estar, tá te causando uma perda de função, uma baixa autoestima, não acha que isso é besteira, ou que isso é futilidade, ou que eu tenho que me acostumar. Se algo tá te incomodando, verbalize, fale pro seu médico. Sim, existem queixas íntimas ligadas ao emagrecimento. Porque quando a gente emagrece, realmente perde gordura até na própria região íntima. É muito comum pós-emagrecimentos
10, 20 quilos, a queixa da flacidez, da perda de volume. Você não precisa conviver com isso se isso está te incomodando. E os pilares do tratamento são basicamente o preenchimento e o ultrassom microfocado. A queixa de hipertrofia de pequenos lábios ou até hipertrofia da região clitoriana, a gente tem opções cirúrgicas, minimamente invasivas, a laser. Até a própria queixa de hipertrofia de pequenos lábios e hipertrofia da região clitoriana pode ser facilmente resolvida com preenchimento para diminuir essa aparência do excesso de pele que tem ali. O ultrassom microfocado pode melhorar tanto a queixa de excesso de gordura na região do monte pubiano, porque ele diminui, ele compacta esse volume. O ultrassom microfocado para queixa também de hipertrofia de pequenos lábios, ele é interessante pelo fato dele melhorar o trofismo, melhorar a qualidade de pele. A pele fica menos flácida com o ultrassom microfocado na região íntima. Você já pensou na comodidade de fazer seu acompanhamento ginecológico e os seus exames no próprio consultório do médico? Muitas pacientes falam, quando elas vão coletar o Papa Nicolau ou fazer a colposcopia no laboratório, que foi o pior exame da vida. Dá muita cólica, ela volta com dor, ela volta com medo, ela não quer fazer o exame de novo, ela demora para voltar no ginecologista por causa da experiência ruim que ela teve no laboratório. Aqui na clínica, eu ofereço esse tipo de acompanhamento. Você não passa só por uma consulta, você passa pela avaliação do exame físico, coleta de exames do Papa Nicolau e da realização da ultrassonografia transvaginal, com avaliação do útero, ovário, trompa. Isso é uma comodidade que eu ofereço para o meu paciente. Eu acho que é muito bom você já ir no gineco e já resolver a vida, e às vezes a gente deixa para ir no gineco uma vez no ano. Então você já vai ali, já resolve. Realizar exames na consulta médica, para mim, não é só ir ali e fazer o exame. É você acolher o paciente e entender as particularidades e a dificuldade daquele paciente, por exemplo, na coleta de um exame de Papa Nicolau ou de uma ultrassonografia transvaginal. Então tem todo um acolhimento quando a gente traz esse exame para dentro da consulta. Gente, muitas de vocês que já acompanham aqui na clínica já devem ter visto o rostinho da Gabi. Ela fica comigo, com a Raquel na sala, mas, mais do que isso, ela é nossa enfermeira e ela vai começar a ser responsável também pelas nossas tecnologias. Oi, gente, eu sou a Gabi, alguns já me conhecem, né? Estou aqui na clínica, como a doutora disse, há 2 anos, sou enfermeira há 10 anos, a minha área de atuação era no centro cirúrgico, então eu era enfermeira hospitalar, sou pós-graduada em centro cirúrgico, urgência e emergência, e desde 2023 que eu iniciei nessa área de dermato e estética, iniciei a minha pós-graduação em estética também, que foi concluída esse ano. Disseram que sua mão é leve, é verdade? É. Tem, a Gabizinha tem a mão super, super leve quando ela vai fazer os meus tratamentos, porque a gente já faz juntas Ultraformer, já fizemos olígio, ela faz a aplicação de algumas enzimas em mim, eu acho a mãozinha dela super, super leve, eu não sinto quase nada. Você já foi picada pelos mosquitos nos tratamentos? Com certeza, né? Até mesmo estou vindo de um processo de emagrecimento, né? Desde fevereiro. Então eu sou aquela paciente que é jovem, mas eu estou perdendo muito peso muito rápido. Então eu já comecei meus tratamentos com a doutora Clara, claro. Então nós já fizemos olígio, já fizemos preenchimento, fiz bioestimulador de colágeno, que é o principal, que a gente tem que fazer até pré-emagrecimento. É isso aí, gente. Vocês vão ver cada vez mais o rostinho da Gabi, tanto com as tecnologias, como aqui no Instagram com a gente também. Eu vou conferindo eles. Eu checo e vejo se tem alguma alteração, porque eu convoco o paciente para consulta. Todos os dias eu verifico os exames novos, eu checo se tem algum resultado alterado e quando tá tudo bem, eu só armazeno aqui na minha pastinha, tá? Porque quando a paciente vem em consulta comigo, ela vai receber o exame físico. Se a flacidez, o ressecamento e a ardência na região íntima estão te incomodando, existe a perda de colágeno daquela região, a perda de colágeno de todo o nosso corpo, e a região fica mais flácida. Toda mulher depois dos 40 anos, ela vai ter um ressecamento da região íntima e uma perda de colágeno. E o ácido hialurônico líquido, na região, aplicado localmente, ele visa aumentar
aumentar esse poder de hidratação e visa prevenir o ressecamento íntimo. Se a paciente me traz uma queixa da região íntima estar muito seca, com muito desconforto, dor no início da relação, sim, ela tem uma indicação formal para a aplicação desse ácido hialurônico líquido. A queda de estrogênio, e aí a queda de estrogênio pode acontecer fisiologicamente no momento do pós-parto e também no momento da transição menopausal, climatério, menopausa. A queda desse estrogênio, de fato, diminui o influxo e a produção de colágeno para aquela região. Então, os tratamentos que devolvem o colágeno, que bioestimulam aquela região a produzir mais colágeno, já que fisiologicamente o colágeno está reduzido, são aliados do ginecologista para tratar a queixa da flacidez e do ressecamento íntimo. Eles podem sim ser usados para muitas mulheres que têm contraindicação ao hormônio. O laser tem muitas funcionalidades. Ele é usado tanto para a parte funcional quanto para a parte estética. Então, melhora incontinência urinária, secura, tanto do pós-parto quanto da mulher que está no início da menopausa, dá um rejuvenescimento íntimo e até mesmo um clareamento. A gente está colocando, então, para finalizar o tratamento com laser, o ácido hialurônico que aumenta o poder de hidratação. Então, a gente tem um plus aí da hidratação do estímulo de colágeno com laser e finaliza com ácido hialurônico. É bem legal. Recentemente, nas redes sociais, viralizou um vídeo da Paola Oliveira, maravilhosa. O que chamava atenção era quão cavado é o maiô dela e como a região íntima dela estava escondida naquele pequeno pedaço de tecido. E muitas pacientes vieram para o meu consultório para falar: Izzy, você viu aquele vídeo? Tem como ter uma região íntima tão pequena e tão escondida assim? Tem mulheres que apresentam sim um excesso de volume na região do monte pubiano ou até mesmo dos pequenos lábios. E isso incomoda ela para colocar um biquíni mais justo, o maiô, porque tem pacientes que não colocam roupa justa de academia por causa do excesso de volume. É muito legal ver essas discussões, essas conversas, e aí isso vem dos comentários dos vídeos do TikTok, do Instagram, do YouTube, porque elas falam aqui comigo na consulta e começam a perceber que elas podem verbalizar esse incômodo para ginecologista. Esse é o mais legal. Existem alguns tratamentos bem interessantes. A retração dos pequenos lábios, que mais conhecida como linfoplastia, que a gente retira de fato o excesso de pele e deixa bem simétrico os dois lábios. Existem também os preenchimentos dessa região, a depender de quanto que tá esse excesso de pele, a gente pode preencher a região e aí de fato cobre esse excesso de pele. Então, de fato, não é seguir um padrão. Eu não tô aqui para falar a favor de vamos ser todo mundo como fulano de tal apareceu no vídeo, mas entender o que te incomoda. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a Lu. Nós vamos fazer um tratamento de intradermoterapia capilar sobre a prescrição da doutora Clara. Por conta do uso do Mounjaro, ela teve uma queda capilar bem significativa e a gente tá fazendo esse protocolo para conseguir fazer essa volta do volume, diminuir um pouco da queda do cabelo. Esse protocolo de intradermoterapia capilar que hoje vocês vão acompanhar comigo. Se você já tentou lubrificante à base de água, desses que compra na farmácia, não resolveu nada. Se você já tentou óleo de coco, óleo de melaleuca, hidratante vaginal, hormônio local e nada melhorou sua secura, você tem que conhecer a experiência do laser íntimo para tratamento. O laser fracionado de CO2 é uma tecnologia que ele vai agir no canal vaginal. A energia sob forma de luz vai se dissipar ali e vai aumentar o influxo de água, vai aumentar o poder de hidratação e a formação de colágeno. Além de ficar mais hidratado, vai ficar mais elástico. Isso vai trazer muito benefício em relação à queixa da secura e da dor na hora da relação, porque vai devolver o trofismo ali para aquela mucosa. Perda do colágeno não é só no rosto, existe perda do colágeno também na região íntima. O estímulo para a produção de colágeno vai te devolver, além de uma melhora funcional ali do canal, até uma melhora de autoestima também. Existem fases na vida da mulher que são marcos e que vêm acompanhadas de queixas e dores,
que eu escuto aqui no consultório. O momento do pós-parto é um momento que traz muita queixa de flacidez da região íntima. A menopausa já é o contrário, fica um pouco mais estreito e aí pode vir queixas de desconforto na hora da relação. Até o próprio emagrecimento também cursa com flacidez na região íntima. E tudo isso que eu tô falando pode incomodar a mulher tanto da parte estética, quando ela tá olhando ali pro espelho, quanto da parte funcional, de ficar mais frouxo, mais largo, mais seco, mais difícil, mais justo, mais doloroso. Eu tenho muitas pacientes que não sabem que a gente pode usar o laser no pós-parto. Então o laser íntimo, ele melhora tanto a incontinência urinária quanto a frouxidão. E a gente pode fazer tranquilamente para a mulher que amamenta. Não tem nenhuma contraindicação. A menopausa traz algumas mudanças no corpo da mulher e uma delas, muito frequente, é o desconforto na hora da relação com o parceiro, porque pode ficar mais seco, mais difícil, mais doloroso, principalmente na entrada. O tratamento com laser vai ajudar muito essa mulher nesse momento. O meu recado é, você não precisa ficar incomodado com a sua região íntima e viver com esse incômodo para sempre, porque a gente tem soluções para isso. Oh, toi la vie que je porte en souffrant, comme on porte un enfant. Donne-moi l'amour et l'argent, ma vie, aux voies impénétrables, fait que de grains de sable je devienne géant. Você sabia que o maior público das canetas emagrecedoras hoje são mulheres entre 40 e 50 anos? A gente já sabe hoje que a menopausa dá uma freada no metabolismo, que a associação entre ganho de peso e menopausa, ela é verdadeira. Então é provado que mulheres que estão com a mesma dieta, com a mesma rotina de atividade física, vão ganhar peso um pouco mais rápido na menopausa. Na verdade, envelhecer nos faz ganhar um certo peso, de forma geral, mas essa velocidade ela é aumentada na menopausa por causa da deficiência estrogênica. Para a mulher 40 a mais que deseja iniciar o medicamento para tratamento de obesidade, eu tenho que saber tudo da vida dela. Ver a parte nutricional, se essa paciente está com um aporte nutricional ou com nutricionista, ou se tem algum plano, né, alimentar ali que segue. Ver como está a atividade física, ver ritmo de vida, ver nível de estresse. Claro que a gente sempre tem que entender a paciente como um todo e não achar que a caneta emagrecedora é algo mágico, né? E ela não precisa mudar o hábito de vida dela. E a gente vai individualizando, né, gente? Cada caso é único. Pessoal, eu tô aqui cuidando da minha pele com o Mesoject Glow. A gente coloca vários ativos, clareadores, para deixar um viço mais bonito. Eu que tenho melasma, eu sempre gosto de adicionar alguns ativos para diminuir a pigmentação do melasma e controlar um pouco. Você vê, é um tratamento totalmente indolor, não marca nem nada, então agora pro fim do ano é bom porque não descama, você fica com a pele bonita, mas não tem o que a gente chama de downtime, eu não preciso me preocupar com questão de escamação, essas coisas. E eu acho que é uma ótima alternativa para quem quer deixar a pele bonita agora pro fim do ano. Existem mulheres que se incomodam com excesso de volume na região do Monte de Vênus. Hoje, com o crescimento do uso dos análogos GLP-1 e com o emagrecimento das pessoas, existem mulheres que emagrecem
e que ainda assim continuam com excesso de volume na região do Monte de Vênus e que se incomodam com isso. Existe tratamento íntimo para esvaziar essa gordura do Monte de Vênus. Existe o tratamento local para aquela região que visa, de fato, esvaziar esse volume. A gente usa moléculas que já são usadas para esvaziar outras regiões e a gente tem protocolos para a região íntima que dão resultado imediato. Se você notou esse excesso de volume tá te incomodando e que você não precisa passar, por exemplo, por um processo de emagrecimento, que esse processo já aconteceu, marque uma avaliação com o seu gineco em relação a essa queixa, porque tem tratamento para tal e é bem legal. Áreas que podem ser tratadas: flacidez de região cervical, de pescoço, contorno da face, então flacidez de papada, terço médio, e ele promove o efeito lifting daquela pele do lado da boca e de bigode chinês. Podem ser tratadas também regiões que o ultrassom microfocado não consegue atingir, então a gente pode tratar a fronte, a totalidade da fronte, naqueles pacientes que têm linhas marcadas, ou um paciente que tem uma contraindicação, por exemplo, de fazer um procedimento de toxina botulínica. A gente pode tratar a região de glabela para superficializar as rugas já marcadas, né, onde já existe aquela fratura de pele na região de glabela. Região de pálpebra, tanto a pálpebra inferior como a pálpebra superior também pode ser tratada. Ruguinha do nariz, da lateral do nariz, código de barras, ruga do acordeon, que é aquela ruga que quando a gente sorri ela fica um pouco mais marcada. Então todo o rosto, né, pode ser tratado com o Olígio X. O que eu achei interessante do Olígio? Eu vou dizer que a gente pode fazer pele labial, então é legal. A ponteira menorzinha eu consigo ir mais pertinho no olho, que é muito bom, tanto o inferior quanto o superior. E o resultado da qualidade da pele eu achei que melhorou muito. Então não só para tratamento de flacidez, que eu achei que me ajudou, é a qualidade da pele. Eu achei que a gente sai daqui da sessão e nos próximos dias com uma qualidade da pele mais bonita. A queixa da perda de volume na região íntima tem se tornado cada vez mais frequente porque a popularização do emagrecimento trouxe a perda de volume de forma geral no corpo. Então, além da dermatologia cuidar da perda de volume do rosto, a gente da gineco também tem cuidado dessa queixa. A região íntima está mais murcha pós-emagrecimento, pós-perda de muitos e muitos quilos, ou até mesmo
com o envelhecimento natural da mulher. Porque o envelhecimento, ele substitui gordura ali, naquele local, que tinha material de sustentação. Da mesma forma que a gente tem a mama, que fica um pouco mais caída com o envelhecimento, a região íntima também vai sendo mais preenchida por gordura e aquilo vai dando um aspecto de flacidez. E muitas mulheres desconhecem que existe tratamento para essa queixa. A gente tem os bioestimuladores de colágeno e também os preenchedores, os preenchimentos, que podem resolver essa queixa da perda de volume. São procedimentos mais simples, feitos em consultório, e devolvem a autoestima para a mulher que está ali mudando o corpo dela. Agora, com o verão, é muito comum os tratamentos se direcionarem para uma região específica que são as pernas. E o que a gente pode fazer para melhorar? Celulite, flacidez, ou então até aquela sensação de bumbum um pouquinho mais caído. Quando o assunto é bioestimulador, ele pode te ajudar melhorando flacidez de pele, firmando mais essa pele. Em regiões como o bumbum, por exemplo, ele pode até fazer um certo lifting da região, junto com a melhora das celulites, melhora, de dobrinhas de pele que acontecem nessa região. Esse tratamento pode ser potencializado quando a gente associa com tecnologias, como por exemplo, a radiofrequência corporal. Ela é interessantíssima quando a gente quer melhorar toda a qualidade dessa pele, a firmeza dessa pele, deixar ela com um aspecto mais lisinho, com menos celulites e também melhorar contornos corporais. Agora, em relação ao campo eletromagnético, ele é um ótimo aliado para quem precisa de definição de musculatura mesmo. Então, o paciente que tem uma musculatura, digamos que da região das coxas ou então da região do glúteo mais fraca, com menos definição, o campo eletromagnético ele trabalha justamente essas regiões, melhorando a força e a definição. Há alguns anos atrás, esse tipo de tratamento quase não era procurado no consultório de dermatologia, mas hoje muita gente procura. E o que é? É o tratamento justamente da região do pescoço. Antes a gente ficava focado em tratar só a face. Hoje, cada vez mais pacientes minhas me procuram para tratar a face, a região do pescoço e às vezes até o colo. A gente pode utilizar desde tecnologias como ultrassom microfocado, ultraformer MPT, lasers, e também a gente pode fazer injetáveis, como os bioestimuladores de colágeno, hidroxapatita de cálcio, ácido polilático, e também, sabe quando a gente tem aquela ruga transversal? Nesses casos é muito interessante fazer o Skin Booster, que é um ácido hialurônico fluido que vai hidratar essa ruga de dentro para fora. E a gente nunca pode esquecer também do Botox da região do pescoço. É um dos tratamentos que eu mais faço no meu dia a dia, e quando você for tratar a testa, lembra também da região do seu pescoço. Que eu acabei de receber de uma máquina que eu, sinceramente, me apaixonei esse ano. Acho que antes da gente decidir se a gente adquiria ou não a máquina, nós começamos uma rotina de testes e eu lembro de ter feito em fevereiro a minha sessão. Quando foi em abril, eu lembro de ter me visto em algum dos vídeos que a gente estava gravando e ter percebido que a minha pele estava ficando mais firme. Aí eu fui atrás de um vídeo antigo e a minha pele era totalmente diferente. O meu pescoço, a pele do rosto, tava tudo mais firme. Até a movimentação aqui dessa região da mímica da boca tinha melhorado, tinha firmado. Nós decidimos então trazer essa máquina para cá e começamos a fazer tratamentos nas nossas pacientes e começamos a nos apaixonar cada vez mais pelos resultados. E aí hoje eu fico até feliz de falar porque é uma coisa que eu realmente gosto. Nós recebemos aqui uma plaquinha de reconhecimento como parceiros e como grandes aplicadores da máquina. Eu adorei, eu me apaixonei de verdade por essa máquina. É uma coisa que vai fazer parte da minha rotina de cuidados e eu tenho confiado bastante nos resultados, tenho gostado. Então, hoje eu tô aqui com o antes e depois da Lu. Nós fizemos um tratamento que chama Plasma IQ. É uma tecnologia que a gente tem utilizado muito para o tratamento de flacidez de pálpebra, tanto superior como inferior. Aqui na Lu, essa foto ela é 45 dias após a primeira sessão do plasma. Então, nós fizemos focada nessa área superior. Ela tinha um peso aqui nessa pálpebra
superior que aparentava até que o olhar dela era mais cansado. Então, após a primeira sessão, ela já reparou um pouco da abertura do olhar, porque a gente teve uma diminuição desse peso da pálpebra. Se a gente olha com a pálpebra fechada, principalmente nesse risquinho aqui, ó, nesse excesso de pele que tem na pálpebra superior dela, quando a gente vê o pós dessa sessão, ela já teve uma melhora bem significativa. É claro que ela ainda tem o que melhorar. Então, nós vamos complementar com a segunda e a terceira sessão, que nós geralmente fazemos a cada 30 dias. E aqui, lateralmente, para olhar melhor aquele peso da pálpebra superior que ela tinha. Então, esse peso aqui no antes e agora diminuído no depois. E esse é um ótimo tratamento para você fazer no tempo de inverno mesmo. Se você tem essa queixa de flacidez, tanto da pálpebra superior ou da inferior, esse é o momento de você vir nos procurar e fazer seu plasma EQ. E aí uma dúvida que às vezes surge muito frequente, quando a gente ouve esse nome plasma, a gente já associa alguma coisa que está sendo injetado na pele. Mas não. Na verdade, não tem nada sendo injetado na pele. Ele é uma tecnologia, tá? O plasma ele é uma tecnologia sem contato, inclusive. Então, a gente tem um eletrodo que basicamente vai fazer uma diferença de carga elétrica com a pele. E aí, esse eletrodo ele vai liberar uma corrente na pele. Essa corrente, ela vai promover como se fosse um processo de cauterização. Então, cria uma casquinha ali. E aí, nesse momento, a gente tem já uma retração de pele. Então, tem pacientes que quando eu tô fazendo o plasma, eu já consigo ver a pele retraindo, literalmente, né? Então, eu tenho o centrinho, que é onde eu tô liberando a minha corrente, e a pele em volta faz uma retração. E aí, a gente tem uma melhora em duas etapas. A gente tem uma melhora dessa retração e também, quando o organismo vai cicatrizar isso, ele promove o estímulo de colágeno. Então, a gente tem uma melhora da flacidez através dessa retração da pele e do estímulo de colágeno. E aí, com isso, a gente consegue melhorar aquela pelezinha aqui em cima dos olhos. A gente consegue melhorar rugas de pé de galinha, aquele peso que fica na região lateral dos olhos. A gente consegue melhorar ruguinhas aqui nessa região inferior, flacidez dessa região inferior da pálpebra, que é tão comum e que tanta paciente queixa. Tem circulado nas redes sociais uma opinião polêmica que bioestimuladores e ultrassom microfocado seriam perda de tempo e dinheiro. Decidi ouvir o que a doutora Raquel tem a dizer sobre isso. Gosto muito de bioestimuladores, eu uso há mais de 15 anos. O tratamento de ultrassom microfocado eu uso desde quando era antes do Ultraformer. As tecnologias foram evoluindo e o tratamento ele tem uma resposta muito boa. E a gente vem observando nisso ao longo desses anos todos. Como dermatologista, eu vejo nos meus pacientes, eu vejo em mim, quando não tinha esses estímulos de colágeno, quando chegava nos 40 anos de idade, a pessoa já ia para a cirurgia plástica. Hoje, com os estímulos de colágeno, essa cirurgia plástica já passou para depois dos 50. Você não vai fazer uma cirurgia plástica numa mulher de 40 anos, que ela não tem um grau de flacidez para você fazer uma cirurgia plástica, mas ao mesmo tempo ela pode ter um certo grau de flacidez que o bioestimulador vai dar um resultado bom. E todos os outros aparelhos que estimulam colágeno, elas vão deixar um espessamento na pele e vão causar uma fibrose e que isso vai dificultar sim o tratamento do cirurgião plástico na hora de uma cirurgia futura, porque comprovadamente você tem produção de colágeno e a pele está mais fixa, mais aderida na pele, ela não está tão descolada. É óbvio que um bom cirurgião plástico, isso não é empecilho para ele fazer uma boa cirurgia. Não, eu acho que o bioestimulador funciona e muito. O Power 2 é uma tecnologia muito associativa, que é difícil a gente ter, às vezes, numa máquina só, esse acúmulo de correntes diferentes. A gente pensa na radiofrequência como um efeito térmico para ajudar tanto no estímulo de colágeno, como para ajudar nessa diminuição de fibrose que a gente tem, às vezes, da casca de laranja, né, que a gente fala. Num só aparelho, a gente tem a tecnologia de radiofrequência, tem a de infravermelho, que ela ajuda nesse processo de circulação, melhora, né, do contorno corporal, e tem essa parte do vácuo, que é a endermologia, só que é uma endermologia muito mais avançada do que as anteriores, porque ela é uma endermologia de forma pulsada. Para a celulite, a gente tem que ter um efeito térmico e um efeito mecânico. O efeito térmico, que é esse aquecimento que tanto a radiofrequência
radiofrequência contra o infravermelho, eles fazem para ajudar a dissolver um pouquinho esses nódulos de fibrose, e aí a gente precisa de um efeito mecânico para ajudar a quebrar essas travas que já foram amolecidas, né? Vamos falar assim. E isso é feito de uma forma muito relaxante. A gente fala que é um aconchego, é um tratamento que é gostoso de fazer. Power 2 é um aparelho, na verdade, 3 em 1. Ele tem radiofrequência, o vácuo e ele tem o infravermelho. A união dessas 3 tecnologias é muito legal porque ele ajuda muito na celulite, na flacidez. Ele tem várias ponteiras, então elas são super ergonômicas, cabem em diversas áreas. Então a gente tem até uma ponteira menor do que essa, que pode ser usada em braço. É um aparelho que é super diversificado, a gente usa em todas as áreas do corpo. Eu nunca gostei de excesso de preenchimento. Eu gosto de preenchimento muito pontual, no queixo, no cantinho da boca, mas eu não gosto de volume de bochecha, eu não gosto de ângulo de mandíbula marcado para mulher. Eu acho que deixa o rosto da mulher masculino. Preenchimento de olheira, só se a pessoa tiver um olho muito fundo, porque senão pode dar bolsa, o ácido hialurônico ele puxa água, dá edema. Eu tenho que ter muito critério para eu fazer preenchimento de olheira. Se combina com ela, se ela já tem um bocão e ela tá craquelada, absorveu um pouco durante o processo de envelhecimento, eu faço. Agora, se a pessoa tem um lábio fino e ela quer um bocão, vai ficar feio. Então, eu não faço. Eu gosto de bioestimulador, eu gosto de lasers, eu gosto de radiofrequência, eu gosto de ultrassom microfocado. Adoro tudo isso. Aí precisa colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali de preenchimento, aí eu coloco. O preenchimento é a cereja do bolo, é aquele detalhe final, uma coisinha bem discreta. Eu acho que o preenchedor, o ácido hialurônico não é vilão, o vilão é o médico que indica demais. Sua pele é um reflexo daquilo que você come. Excesso de açúcar aumenta a glicação, que endurece as fibras de colágeno. Resultado: linhas e menos viço. Faça as trocas inteligentes. Dê preferência a alimentos que estimulam a produção de colágeno, como proteínas, especiarias, frutas, legumes, castanhas, amêndoas. Pele boa nasce nos alimentos, no prato e numa noite bem dormida. Dia 10 de novembro é um dia histórico para a saúde da mulher e da terapia de reposição hormonal, porque o FDA, que é o maior órgão regulamentador americano, retirou as tarjas pretas dos medicamentos que a gente usa para terapia de reposição hormonal e reconheceu que reposição hormonal não causa demência, AVC e câncer. Isso é uma verdadeira revolução para nós ginecologistas que diariamente defendemos a reposição hormonal, claro, em casos indicados. Então, nós da comunidade estamos muito felizes em anunciar essa notícia que finalmente podemos conversar isso com tranquilidade para o nosso paciente e apresentar os reais benefícios da reposição hormonal para a vida da mulher na menopausa.
ponho, inclusive, uma foto que eu fiz agora, que pode até botar no vídeo, Ra, que é esse aqui, ó. Que é meu contorno. Nossa! Uou! Não, e esse queixo? Essa lateral aqui, tá gravando? Tá. Porque essa lateral aqui, eu não tenho nada de ácido hialurônico, assim, falando sobre o meu próprio tratamento, né? Eu tenho ácido hialurônico sim, mas eu tenho ácido hialurônico no queixo e tenho no cantinho de boca. Agora, toda essa parte aqui, é que eu tinha gordura e tinha até uma flacidez de pele desde cedo, foi só tecnologia. Desde que eu comecei a ver esses resultados, gostar mais do meu contorno dessa forma, eu não fico sem Ultraformer. Ele diminuiu muito a gordura que eu tinha, tanto aqui no centro como aqui na lateral, e grudou a minha pele aqui. Então ele definiu o meu contorno. Uma alternativa quente, funcional e antioxidante para o lanche da manhã. Ideal para quem busca um detox doce e saudável. As queixas mais comuns são: tô com um sorriso triste, aqui tá marcado, meu rosto tá para baixo, parece que meu rosto tá derretendo. Ah, e pescoço também, tá? Os pacientes reclamam muito disso. Durante o envelhecimento, você não envelhece só a pele, são camadas. Então você tem absorção de gordura, absorção óssea, até de muscular também. Então você tem uma perda de todas essas camadas da pele, você vai tendo essa absorção. Por isso que o olho de uma senhorinha de 90 anos é um olho mais fundo, que você tem até que você tem absorção óssea. E o que eu falo é que agora a gente está com um protocolo aqui na clínica que é do super colágeno. Então esse protocolo que a gente faz, a gente trata todas as camadas da pele. Por isso que é importante a avaliação de cada paciente, para a gente ver qual que é o melhor tratamento, fazer um protocolo, fazer um planejamento anual e fazer aquele tratamento camada por camada. Não adianta tratar só a superfície da pele. Se você quer resultado real, precisa ir até a última camada. Alguns sinais que a pele dá quando a gente está perdendo colágeno são amolecimento da pele. Então a gente percebe que a pele ela estica com mais facilidade do que antes ela esticava. Aquela sensação de que o rosto ele tá mais quadrado, parece que ele tá mais embaixo ou até no centro da face. Uma das campeões das queixas, que é o aparecimento do jaw. É uma gordurinha que ela se acumula nessa região lateral da face. Então, em vez de a gente ter aquele contorno uniforme, a gente tem uma linha de contorno, parece que uma bolsinha e aí a continuidade do contorno. Quando a gente vê uma formação de bigode chinês, não necessariamente é só a dobra da pele ou então um peso nessa região. Isso tem a ver desde a absorção óssea, ligamentos, frouxidão de musculatura, absorção de volume de gordura. Então, quando a gente trata um bigode chinês, a gente não tem que focar só nessa região, a gente tem que reestruturar desde essa porção lateral. Se a gente tem uma queixa tão complexa como essa, não necessariamente a gente vai conseguir tratar só com um tratamento que vai envolver uma camada. E aí, pensando nessa paciente, nós pensamos em desenvolver um protocolo em que englobasse todas as principais causas dessas formações dessas queixas. E como benefícios desse protocolo de tratamento, nós temos um lifting tanto de terço médio como de terço inferior da face. Também vai melhorar o contorno da face, melhorando inclusive áreas como a região de papada. Não é só com um tratamento que nós vamos resolver todas as queixas. Nós vamos começar a construir o seu resultado, estimular o teu organismo a já ter uma resposta, a já produzir esse colágeno e a melhorar o que tanto te incomoda. E aí, com isso, nós vamos construindo camada por camada.
nada. Qual hobby fazer quando os sintomas for tédio, ansiedade ou procrastinação? Se você sofre com tédio, hobbies como cuidar de planta, desenhar ou colorir ajudam a ativar sua mente. E se o seu problema é ansiedade, caminhe e faça uma atividade física ou uma meditação guiada, trazendo sua mente para o agora. Para a procrastinação, use a regra dos 5 minutos. Faça algo mesmo sem vontade, por apenas 5 minutos. Isso vai fazer o seu cérebro dar o primeiro passo. Colocar uma música que você goste, isso pode intensificar muito mais. Você se identificou com alguns sintomas? Deixe aqui nos comentários. Se eu pudesse colocar em um ranking de pacientes atendidos em 2025, ali no top 3 tá os pacientes sem utilização de análogo de GLP-1. Nós tivemos 2 grandes desafios. O primeiro foi o desafio do cabelo. Pacientes que pela perda do peso desenvolveram quedas capilares, eflúvios telógenos. Acho que o segundo maior desafio foi tratar flacidez e desabamento de estruturas faciais e pescoço. E a gente precisou bastante correr atrás. Alguns pacientes eu tive a experiência de já se programarem previamente antes de iniciar o processo. A gente fez bioestimuladores, tecnologias de estímulo de colágeno e eu percebi realmente que esses pacientes foram pacientes que não sentiram tanto esse desabar do rosto. Mas tiveram vários pacientes também que vinham com a queixa de flacidez e de rosto derretido e derretimento de região de papada, marcação de jaw, pescoço mais flácido. Foram pacientes que a gente precisou lançar mão de mais tratamentos do que aqueles que já se programavam previamente. Então, se eu puder dar uma dica em relação a isso, se programe. Assim como você vai programar a dieta, vai programar o exercício físico e o uso do medicamento, também programe os seus tratamentos de face e, se você quiser, corporais. A quantidade de pacientes que me procuraram esse ano justamente com essa queixa após o uso do análogo do GLP-1 foi muito grande. O processo tanto de envelhecer como você tratar o rosto de um paciente, ele envolve um complexo entendimento das estruturas que a gente está tratando. A gente vai desde estruturas bem profundas, que são estruturas ósseas, que passam por processos de absorção. Uma coisa que às vezes as pacientes me falam é que parece que elas nunca tiveram olheira e de repente os olhos eles ficam mais fundos. Isso acontece mesmo, a gente tem um processo de absorção óssea nessa região da órbita. Passando um pouco acima, a gente tem camadas de musculatura. E essa estrutura especificamente tem um grande potencial de lifting facial quando a gente faz tratamentos acertados nessa região. Depois, a gente tem a parte de gordura. A sustentação desses tecidos de gordura profundos, quando ela vai sendo perdida, a gente tem o que a gente chama de centralização facial. Então, o rosto ele vem dessa região posterior para a região central e aí acabam se destacando alguns tecidos de gordura que são um pouco mais superficiais. Essa região do jaw, que é um tecido de gordura superficial, região de bigode chinês também, que é um tecido de gordura superficial. Subindo um pouquinho mais, a gente tem a derme, é o foco do colágeno. Então, toda vez que a gente fala, perdeu o colágeno, a pele tá mais flácida, é dessa parte que a gente tá falando. E aí, por último, nós temos a epiderme, que é o grande foco das nossas manchas, dos poros. Essa complexidade, esse tratamento em multicamadas é super importante. Eu tô numa posição aqui um pouco diferente. Então, eu tô de paciente, que é uma coisa que eu adoro também. Eu sinto muita diferença quando eu faço aqui nessa parte da papada. Até nessa foto vocês conseguem ver que o meu contorno anterior, ele era bem mal definido. Eu tinha volume de gordura na região anterior e eu tinha um queixo retraído. Então, essa parte anterior, realmente, eu precisei utilizar ácido hialurônico, não fico sem. Mas a parte lateral do meu contorno, ela é
completamente tecnologia. E o Ultraformer eu acho que foi a máquina que mais marcou o meu contorno. Então, por conta disso, eu não fico sem fazer. Para definir melhor tanto essa parte do osso, como colar a minha papada. E eu sinto total diferença. E quem vai fazer o meu tratamento é a Gabi. Bom, gente, o Ultraformer é o queridinho aqui da clínica, né? Ele define muito bem aqui o contorno da mandíbula, até mesmo porque ele consome camada de gordura, ele faz ancoragem muscular e definição do contorno, que é o que incomoda muita gente, né? Essa parte aqui do rosto. A tecnologia, ela funciona através do calor, fazendo como se fossem pequenos pontinhos de coagulação na profundidade. Ela trata a camada de musculatura, trazendo efeito lifting, ela trata a camada de gordura, por isso que ela diminui o volume de papada e ela ajuda a melhorar um pouco a definição de contorno. Por isso que é uma das tecnologias que a gente mais ama por aqui. O que ninguém te conta sobre as canetas emagrecedoras? Elas não fazem milagres sozinhas. Elas possuem efeitos colaterais variados. E se você faz o uso por conta própria, elas podem ser ainda piores para o seu organismo. Elas também não são indicadas para todo mundo. Está precisando usar as canetinhas milagrosas e precisa de orientação? Me segue para mais dicas aqui no meu Insta.